Se tu és um imigrante ou se tens algum familiar, algum amigo que emigrou, provavelmente já deves ter notado, deves ter sentido ou deves ter ouvido falar sobre quão só vários imigrantes se sentem fora do país, ou seja, no país onde eles vivem. E principalmente aqui na Europa. Há outros países onde não é bem assim, né? Pelas experiências que eu tive, pelo menos em outros países, talvez há um pouco mais desse senso de comunidade, mas principalmente na Europa, aqui sim eu acredito que é a terra da solidão, se eu posso dizer assim. Então eu quero conversar com vocês um pouco sobre isso hoje, nesse vídeo. Daí, como sempre, vocês analisam, provavelmente muita gente vai se identificar com isso. Talvez algumas pessoas estejam passando por uma situação similar, onde elas se sentem sozinhas, abandonadas, e isso pode, até um certo ponto, levar algumas pessoas a se sentirem deprimidas. Então, caso seja esse o teu caso, se esse for o teu caso, ou então se conheces alguém, tens um amigo que vive fora do país, fica aqui nesse vídeo também porque eu vou tratar de explicar algumas coisas que acontecem e talvez então conseguirmos também encontrar uma saída nessa situação, ok? Normalmente, o que acontece? Principalmente pessoas que vêm de países africanos ou então de países latino-americanos, onde as pessoas vivem um pouco mais, vivem mais de forma comunitária, né? Onde as famílias são muito grandes, tem muita gente em casa, as famílias são alargadas, né? Não é só pai, mãe e os filhos, temos geralmente primos, tios, avós, sobrinhos. É muito comum tu viveres numa casa com os teus primos, com os teus sobrinhos, o filho do irmão, a filha da irmã. Isso é algo muito comum para países assim como os nossos, principalmente os países africanos. E nesse caso eu vou falar de Angola porque eu sou de Angola e a nossa realidade é assim. Quando uma pessoa vive, cresce nesse tipo de ambiente, algo mais comunitário, vives num lugar onde todos os vizinhos conhecem o teu nome, você conhece os teus vizinhos, sabes quem eles são. Sempre que uma pessoa se muda no bairro, depois de um ano, quase todo mundo conhece, a não ser em bairros onde as casas são completamente fechadas, não há nenhuma comunicação, o vizinho chega de carro, sai de carro, nunca fala com ninguém. Aí sim, talvez. Mas na maioria dos casos, nós sabemos, principalmente pessoas que vivem em prédios, edifícios, é muito comum que pessoas assim se conheçam, né? É muito comum que tu conheças o vizinho que vive ao lado. Quando tu sais dessa realidade e vens para a Europa, tu te deparas com uma situação completamente distinta, né? É o famoso choque cultural. Tu percebes que aqui na Europa, a maioria das pessoas, eu acredito 90% das pessoas, são membros de famílias muito pequenas, onde geralmente é o pai, a mãe e dois filhos. Quanto mais 3, 4, não passa disso. Tipo, é muito difícil tu veres uma família que tenha muitos filhos. Embora que também acontece, sim, eu já vi alguns, mas raramente acontece. Então, essas pessoas elas estão habituadas a viverem uma vida também um pouco mais fechada, não é uma vida muito comunitária. E também a outra coisa é a situação digamos, das possibilidades financeiras, né, que essas pessoas têm, ou seja, do nível financeiro que as pessoas têm. Aqui, tu encontras pessoas de nível, digamos, como é que se chama? Tipo, nível médio, né? Ou seja, do médio para o alto. Geralmente aqui é assim. Mas em outros países, tipo o nosso, tu encontras pessoas de tipo pobres mesmo, literalmente pobres, poucos recursos financeiros, é mais assim uma renda baixa mesmo. Essa é a palavra que eu estava a procurar. Já aqui tu encontras as pessoas então de renda média para alta, dificilmente encontras uma pessoa de renda baixa. E se encontrares uma pessoa de renda baixa aqui, é provavelmente uma renda média dos nossos países. E essas razões, né, fazem com que as pessoas aqui se sintam muito sozinhas. Por quê? Muitas das nossas famílias acabam acolhendo pessoas de outras casas, acabam acolhendo primos, sobrinhos. Na maioria das vezes é por causa das condições financeiras, né? Exemplo, eu tenho um filho, ou melhor, tenho, digamos, 4 filhos, e eu quero que o meu filho estude numa escola noutra cidade. Então, o que eu vou fazer? Vou enviar o meu filho a estudar noutra cidade,
Mas como eu não quero gastar, tipo, alugando uma casa, ou não tenho condições para fazer isso, o que é que eu faço? Mando ele para casa do meu irmão ou do meu tio que vive nessa província, nessa cidade. Já que isso é algo que não acontece. Aqui, se eu tenho um filho, quero que ele estude em outra cidade, eu vou lá, pago o acadêmico, né, como chamam aqui, que é mais ou menos a residência estudantil. Eu pago a residência estudantil e o meu filho estuda lá ou seja, estuda nessa cidade e vive numa residência estudantil e eu pago, né? Esses exemplos todos é só para vocês perceberem mais ou menos como é que as dinâmicas aqui funcionam, a questão das condições financeiras. E quando essas pessoas elas já estão muito habituadas desde bem pequeno, crescem numa família onde só tem 4 pessoas, né? Pai, mãe e 2 filhos, às vezes um filho. E depois, na hora da universidade, vai num lugar onde ele estuda sozinho, né? Ou seja, estuda sozinho não, tem uma sala, mas onde ele vive sozinho praticamente. Embora pode viver num acadêmico, numa residência estudantil, mas ainda assim ele continua vivendo sozinho. Ele é responsável das coisas dele, responsável do quarto dele, responsável da limpeza e todas essas cenas. Quando essa pessoa cresce com essa mentalidade, para ele é muito comum viver sozinho por muito tempo ou até viver num edifício sem a necessidade de conhecer os vizinhos, porque é diferente, o estilo de vida aqui é diferente. Então, quando nós, os que viemos de países com uma cultura diferente, com dinâmicas diferentes, chegamos aqui, nos encontramos então com essa realidade completamente diferente e a princípio nos custa muito nos adaptarmos, né? E digo a princípio porque algumas pessoas depois se adaptam a essa mesma realidade e começam a viver assim numa boa, mas há outras que não conseguem mesmo. Há pessoas que não conseguem viver sozinhos, ainda ficam de alguma forma dependentes de familiares ou então amigos e não conseguem fazer a vida deles sozinhos, mesmo trabalhando, mesmo estudando, mesmo tendo possibilidades e condições de cuidarem de pagarem as suas contas, ainda assim sempre tem esse apego, essa necessidade de viverem com outras pessoas. E as que não vivem, então, é óbvio que acabam se sentindo muito sozinhas, né? É literalmente tão sozinhos que às vezes tu ficas uma semana, 2 semanas, só mesmo a cuidar da tua vida. Não tens amigos, não tens nada. E uma realidade que acontece comigo é que eu, como trabalho desde casa, eu às vezes fico uma semana sem sair de casa. Às vezes, uma semana sem sair de casa. E eu tenho tudo o que necessito, né? Então, às vezes não tenho necessidade de sair. Saio nos finais de semana, óbvio, porque eu tenho atividades, tenho igreja e daqui a pouco eu vou falar um pouco mais da importância disso. Mas sim, eu às vezes fico uma semana aqui sem sair, só mesmo a trabalhar, fazer as minhas coisas. Como é que eu me comunico com as pessoas? Geralmente através de chamadas, ligações, e até tem algo que acontece muito, que eu tenho amigos e alguns grupos, né, de amigos que nós conversamos muito, e a maioria desses amigos estão em outros países também da Europa e não estão em Angola. Tem algumas pessoas de Angola que também se unem conosco, às vezes conversam, às vezes é mais por uma questão também de, digamos, de um certo ambiente que eles querem se envolver mais, né? Eu tenho amigos que vivem em Angola e preferem conversar mais conosco, os que estamos aqui fora, porque talvez já, sei lá, que se adaptou nessa vibe e tal, é algo assim, mais espontâneo e se sentem melhor no nosso meio. Mas a maioria dessas pessoas geralmente vivem em outros países da Europa. Eu incluso brinco muito quando eu recebo uma ligação no grupo dos amigos que eu tenho. Eu só lhes falo: fogo, vocês precisam casar, por favor, casem já, tá me chatear muito. Então isso acontece muito. E muita gente talvez não diga, muita gente talvez não fale, mas essa realidade ela é muito chocante e é muito dolorosa para muita gente. Isso leva com que muita gente às vezes acaba entrando em depressão, né? Ansiedade, porque imagine tu viveres num lugar onde é só você, onde o vizinho que vive ao lado tu não conheces. Tipo, vocês se veem às vezes, se cruzam de vez em quando, de repente sais no corredor, estás a fechar a tua porta e vês o amigo, ou de repente tu estás a sair do edifício e ele está a entrar do edifício, tu vês a mesma pessoa e tudo que podes fazer é olá, simples assim. E principalmente se vives num edifício onde não vivem estrangeiros, porque claro, tem realidades diferentes. Eu acredito que em países ou em cidades onde as pessoas tendem mais a partilhar casa,
há locais onde há um fluxo de estrangeiros um pouco mais elevado. Nesses lugares é mais fácil tu familiarizares, conversares com outras pessoas, bateres papo, porque sempre tem aquela curiosidade, oi, de onde é que tu és, não sei mais quanto, não, eu sou de Santo Tomé, eu sou de Moçambique, não, eu sou do Brasil. Às vezes através do sotaque você já consegue notar, não, eu sou angolano, e isso às vezes gera assim, essa conversa, tu consegues bater um papo, consegues fazer amizade, nem todo mundo consegue, porque às vezes outros trancam muito as caras e não falam com ninguém, principalmente eu, sou muito assim, tipo, muito introvertido, então dificilmente eu converso com pessoas que eu me topo assim na rua, às vezes eu olho, cumprimento e já está. Mas em países tipo o país onde eu vivo, a Polônia, a situação é um pouco mais pior, porque há locais que tu não vês estrangeiros para nada, e se vires estrangeiros, provavelmente são os estrangeiros dos países daqui perto, né? Tipo Ucrânia, Bielorrússia, Geórgia, e nesses países as culturas deles são mais similares às daqui. Ou seja, a mesma coisa. Pessoas que cresceram vivendo sozinhas, pessoas que estão habituadas a estarem sozinhas o tempo todo. E quando eu digo sozinhas, eu não estou a falar, não me refiro apenas sozinha de estar completamente sozinho. Tem também os que têm parceiros, estão numa relação. E a relação é só dos dois, tipo, são os dois, estão aí, são namorados. Acabou. Dificilmente vais ver outras pessoas nas vidas deles. E a outra coisa também que vale muito mencionar são as dinâmicas sociais daqui. Tipo, em Angola é muito fácil as pessoas virem na tua casa, te visitarem. Tipo, no fim de semana é normal tu receberes às vezes visitas inesperadas. Tipo, tu estás ali, ouves a campainha tocar e de repente é um tio, um amigo, um primo que nunca mais viste, de repente veio ali e veio te visitar, sem aviso prévio, sem nada, simplesmente vem na tua casa. E você não se sente mal, claro, recebes com muita alegria porque é uma visita, não sei mais quanto, mas aqui isso raramente acontece. Tipo, se tu tiveres que visitar alguém e essa pessoa não souber que tu vais lhe visitar, provavelmente não vai te receber. Tipo, eu nunca vou na casa de alguém sem antes avisar que eu vou. A não ser que tem lá uma reunião, um encontro, que já marcamos, já sei que naquele horário nós fazemos essa atividade naquele lugar, é óbvio, né? Aí eu não preciso estar toda hora a avisar, porque já sei que há uma atividade e eles esperam que eu esteja lá. Mas se for uma visita normal, tipo, e se eu chegar na casa de alguém, tocar a campainha e eu dizer que eu vim te visitar, a pessoa vai olhar pra mim e falar, tipo, como assim? O que tu fazes aqui? Não faz sentido pra mim. Eu me lembro de uma história de um amigo meu que foi visitar alguém, era tipo da igreja, né? Um irmão da igreja. O irmão ficou durante um tempo sem aparecer na igreja, então essa pessoa decidiu fazer uma visita no irmão, uma visita inesperada, porque queria entender o que estava acontecendo com o irmão. Só que esse irmão é africano e o que ia visitar, nesse caso o visitante, e o dono da casa é um daqui, dos países daqui, nem vale mencionar de que país exatamente, mas é daqui dos países europeus. E quando ele chegou na casa desse irmão, tocou a porta do irmão, o irmão saiu tão chateado mesmo, que ele disse, nunca mais quero te ver aqui, nunca mais faça isso que você fez. E é irmão da igreja. E daí ele aprendeu a lição de um jeito muito, mas muito terrível. O que isso tudo tem a ver com a dura realidade, a dura solidão na Europa? Então, tu sais de um país onde a convivência é mais social, onde tu és, no mínimo, parte de uma família de 6 pessoas, no mínimo. Aí tu vai falar de pai que só tiveram 4 filhos. E aí se não adicionarem primos, sobrinhos e nada disso. Tipo, eram só vocês, os 4 irmãos, já está. Mas ainda assim tem tios, tem tias que estão aí sempre perto, que querem saber de ti, falam contigo, te ajudam. Ou seja, tu sais dessa realidade e chegas aqui onde não tem absolutamente ninguém. Incluso outra coisa que aqui acontece muito, as pessoas aqui não têm muitos filhos. Por quê? Porque em África, né, nos países africanos, em Angola, quando uma pessoa dá luz, ela conta com o apoio também da comunidade, ou pelo menos da mãe dela, ou pelo menos da sogra dela, ou pelo menos de alguma irmã. Aqui, esquece. Se uma mulher tem filho, é ela e ela cuida dela desde o dia 0 até que a criança alcançar a idade que ela já pode ir para a escola e tudo mais. Fora disso, esquecer isso. Como falam os moçambicanos, esquecer isso, ninguém vai cuidar de ti.
tu estás sozinho, é você e o teu esposo. E se for dessas gravidezes que tipo o pai não quer assumir, aí você tá frito, né? Agora podes recorrer, podes ir na justiça, vais ter a pensão alimentar, mas estás frito, vais cuidar do neném sozinho, tipo 24/7, sem ajuda absoluta de ninguém. Por quê? Porque aqui não tem essa cultura, cada um cuida da vida dele. Então isso é muito chocante para vários dos africanos, vários angolanos, pessoas de também países latinos, que eu notei que também quase a mesma coisa, que vêm aqui e se topam com essa realidade diferente. Mas então, o que fazer se tu és uma dessas pessoas que te sente sozinha? Muita gente eu já ouvi que decidiu voltar, não se sentem bem, se sentem deprimidas. O que eu te recomendaria? Primeiro, apesar de ser difícil, apesar de ser complicado, trate de ser parte de uma comunidade. Qualquer comunidade que seja ela uma comunidade de desporto, no ginásio. A primeira de todas que eu mencionaria é a igreja, né? Mas eu sei que nem todo mundo que vê os meus vídeos é cristão, nem todo mundo vai à igreja. Se não vais, eu te digo, é a melhor opção que existe. É a melhor. Por quê? Evitas de te pôr em meios tóxicos, né? Com pessoas que não vão te ajudar para nada, que talvez só vão te trazer problemas, só vão te ajudar a gastar e só isso, principalmente se todos forem estrangeiros. Mas se for num ambiente assim, mais igreja e tal, vais encontrar pessoas um pouco mais concentradas, não perfeitas, tem coisas que também acontecem, mas pelo menos a maioria das pessoas lá são um pouco mais concentradas, pessoas mais focadas, pessoas com objetivos também bem traçados, pessoas que temem a Deus, e elas vão te ajudar então a também se sentir tipo recebido, né, nesse meio. Eu particularmente, de todos os meios que eu já tentei, o da igreja foi o que melhor funcionou para mim. Eu sei que há pessoas que vão para as discotecas, vão para festas, saem tipo para viagens, vão em outros meios, em outros locais, bares. Em locais assim também se faz amizade, também se constrói, né, amizades no trabalho, incluso, né, se faz amizade no trabalho. Embora que no outro dia eu tive a conversar com alguém que também falamos sobre essa situação. Em Angola é normal que tu conheças uma pessoa no trabalho e essa pessoa no futuro se torne tipo um membro da família. Eu conheço vários casos assim de irmãos meus, primos que têm amigos que se conheceram no trabalho e hoje são tipo, dedo e unha, né? Como dizemos, são bem amigos. Mas aqui, levar uma amizade do trabalho para casa também é uma tarefa muito difícil. Eu trabalho na mesma empresa há 4 anos. Até agora eu só tenho uma pessoa que eu posso falar que somos amigos. Primeiro, trabalho desde casa. Segundo, eu não me encontro com essas pessoas. Esse amigo que eu tenho é porque ele vive na mesma cidade que eu. Um dia combinamos nos encontrar e de vez em quando saímos e tal, vamos aí nos restaurantes, comemos, assim na boa. Fora disso, eu não tenho outros amigos, assim, do meu trabalho. Tenho vários amigos, sim, graças a Deus. Eu tenho vários amigos através da música, através das atividades da igreja, através das coisas que eu faço. Eu tenho muitos amigos, sejam físicos, virtuais. A minha igreja é uma comunidade de jovens, tenho pessoas de vários lugares, saio com eles, vamos, nos divertimos, fazemos muitas coisas juntos, saímos para viagens, atividades. Eu já fui para diferentes países com alguns amigos e tem sido divertido. Mas é porque eu me inseri num meio que me permite ter esse tipo de amigo. Se os amigos que você tiver forem de um meio um pouco mais assim, tipo mais secularizado, é provável que tenhas problemas. É muito provável. Vais ter amigos bons, sim, mas na maioria das vezes esses amigos podem ser depois pessoas que vão te desgraçar a vida. Seja, sei lá, vai se encontrar com pessoas traiçoeiras, pessoas mentirosas, pessoas enganadoras. Mas se forem em ambientes assim, um pouco mais moderados, mais modestos, provavelmente te encontres com pessoas que realmente se importem contigo, que realmente queiram falar contigo. Tipo os amigos que conversam comigo todo o tempo por chamada, por telefone, que vivem em outros países, na maioria são cristãos. Os que não são cristãos, dificilmente eu consigo manter essa conexão com eles assim constantemente. Os daqui da igreja, top, tipo, me ajudam muito, eu lhes ajudo, eles me ajudam. Eu sei que a qualquer momento, se eu tiver algum problema, é só pegar o meu telemóvel, escrever no nosso grupo que temos, ligar para qualquer pessoa das pessoas que eu tenho próximas aqui. É top. Além disso, eu tenho amigo também que conheço desde muito tempo,
desde Angola, também vive aqui, é outra pessoa que eu sei que eu posso contar com ela. Além disso, as comunidades estrangeiras, né, chegam até um certo ponto a serem mais unidas. Por quê? Porque simplesmente são pessoas que já estão habituadas a viver desse jeito. Então, quando chegam aqui, se conectam e continuam a viver da mesma forma, né? Por isso é muito comum ires num lugar e veres que tem muitos africanos, muitos colombianos, tem muitos árabes. Por quê? Porque são pessoas que vieram de lugares onde se vive geralmente em comunidades, chegam aqui, continuam a viver nessas mesmas comunidades. Mas claro, repito, se essa comunidade for uma comunidade de pessoas loucas, vão te distrair, vão te desviar e vão provavelmente infernizar a tua vida, né? Por isso é sempre bom procurar pessoas assim, que se conectam contigo. Se tu és de uma dessas pessoas que não tem amigos, se sente sozinho, algumas recomendações eu já dei. Frequente lugares onde tem pessoas. Se tu não queres frequentar nenhum desses lugares, mas ainda assim procuras por amizades virtuais, talvez, vai no TikTok. Procure por lives onde falem de assuntos bons, principalmente assuntos cristãos. Procure uma comunidade chamada 5 Talentos que nós temos lá no TikTok, uma comunidade de jovens cristãos. Lá vais encontrar pessoas muito porreiras, e se tiverem no país em que você está, em pouco tempo tu vais perceber que já são bem amigos, já estão a sair juntos, já estão a ir nos restaurantes, já estão a fazer viagens juntos. Temos vários exemplos assim. E terminando esse vídeo, para as pessoas que viram o vídeo, eu sei que esse vídeo foi um pouco mais virado para pessoas que vivem fora, né? Mas para quem vive em Angola, ou talvez para quem não emigrou, também pode ter mais ou menos a ideia de como são as dinâmicas aqui. E eu quero que faças algo. Se tu viste o vídeo até aqui ao final, eu quero só que comentes o país onde você vive, só isso. Não fala nada, comenta só o país, tipo Angola, e já está. Mas claro, se depois tu quiseres deixar alguma opinião sobre o vídeo, se quiseres dizer algo, diz aí, ok? E se gostaste do vídeo, claro, subscreva-te no canal, caso não esteja subscrito, deixe um like, partilhe com alguém que talvez queira ver esse vídeo, ok? Esse foi o vídeo de hoje e nos vemos então no próximo. Tchau!